Eurodólar intradiário. Este vídeo não é nenhuma recomendação de investimento, mas sim a partilha de um breve estudo técnico e fundamental com vista ao nosso tema, que é formar e informar. Ora, muito bom dia, bem-vindos a mais um comentário diário ao Eurodólar. Eurodólar que parece estar finalmente aqui a estabilizar depois das fortes perdas registadas logo no início da semana, tanto na segunda-feira como alguma aceleração nessas quedas durante o dia de ontem, isto com, obviamente, um dólar em alta, que vimos aqui assim a atingir os 99,60, 99,65 e hoje já estar aqui assim a estabilizar, portanto a recuar desses níveis e a negociar aqui em torno dos 99. Os preços do petróleo continuam a negociar bem em alta, como continuamos a ver por aqui. Isto é o gráfico de 15 minutos. Vamos colocar aqui um gráfico de um dia para vermos que de facto estamos aqui assim a continuar a ver esta aceleração nos preços do petróleo. Ora, isto apesar de as garantias, entre aspas, dadas por Donald Trump para que o Estreito de Hormuz continue navegável através de escolta de navios norte-americanos. Ainda assim, não parece estar a convencer muita gente, e isso está a continuar a levar os preços do petróleo em alta. Eu mostro aqui os preços do petróleo porque, mais uma vez, são, digamos, a grande face mais visível do impacto mais forte que teve este ataque ao Irão, colocando em ferro e fogo toda a zona do Médio Oriente, e isso poderá ser, digamos, o que vai continuar de alguma forma a criar aqui assim as pressões sobre os mercados em geral e o mercado cambial sem exceção. Ora, posto isto, o que é que nós vamos ter além de, para mim, essencialmente é a continuação do acompanhamento da situação no Médio Oriente, que vai, digamos, mandar nos mercados mais do que alguma coisa, mas isso não faz com que não tenhamos hoje mais uma série de dados económicos ainda válidos, nomeadamente o ADP, o número privado do emprego do mercado de trabalho nos Estados Unidos, em que se espera que se mostre cerca de 50 mil novos postos de trabalho, e, por outro lado, o ISM de serviços. Eu creio que o mercado vai, a não ser que haja alguma coisa muito fora no ADP, vai olhar muito mais para o ISM do que para o ADP, e principalmente para quê? Principalmente que, bom, o ISM de serviços está aqui nos 53,8, o mercado está à espera de um ligeiro, talvez, recuo deste número, mas vai estar a olhar principalmente aqui assim para o subíndice dos preços, que esteve no mês de janeiro, mostrou de 66,6. Vamos ver o que é que vai acontecer. Não nos podemos esquecer que o manufatureiro subiu de 59 para 70. Vamos ver aqui o que é que vai acontecer, e uma aceleração aqui nos preços ainda vai levar a mais preocupações relativamente à inflação. E essas preocupações relativamente à inflação, o que têm estado a dar é ganhos no dólar. Vamos ver para já o que é que isso poderá eventualmente suceder. Olhando aqui para os gráficos, hoje vemos portanto, o euro-dólar, vemos aqui no gráfico semanal a manter-se aqui dentro desta tal área de consolidação. Vemos também que os indicadores de momento continuam relativamente estáveis àquilo que eram nas últimas semanas, mas isso também aqui assim, tendo em consideração que é um gráfico semanal, não se espera outra coisa neste momento. Quando olhamos para o gráfico diário, vemos então aqui assim este mínimo encontrado ontem, 1,1530, portanto acima dos tais mínimos psicológicos 1,15, mas criando um novo mínimo do ano, este mínimo do ano a 1,1579, 1,1580,
já foi testado hoje, no mínimo de hoje, e o preço, inclusive, tem estado aqui a reagir em alta. Isto também, já agora, na parte fundamental, o que vimos foi os mercados acionistas europeus também a negociarem em alta, o que dá aqui, assim, digamos, para já, a retoma dos tais fluxos em euros que eu ontem referia e, portanto, dando aqui, assim, algum suporte ao euro, que para já vai a negociar em alta, aqui a um 16, a um 16 a um 16,40, isto depois de ter acabado também de sair os dados do emprego na Europa, a taxa de desemprego caiu de 6,2 para 6,1, isto de alguma forma deixa caminho mais aberto para a tal subida de taxas de juros por parte do Banco Central Europeu, não se tem que preocupar tanto com o emprego, e por outro lado tem que se preocupar com a inflação, daí a tal situação de eu estar a referir do ISM a termos que olhar mais para o subíndice do emprego. Já agora, para mostrar aqui assim temos aqui a taxa de desemprego, não sei se temos aqui a taxa de desemprego. Então, aqui a taxa de desemprego em janeiro, mas ainda não foi atualizado, saiu a 6,1%, que eu vi agora que tinha saído a 6,1%, mas aqui ainda não foi atualizado. Ok, voltando aqui para os gráficos, apesar desta recuperação no dia de hoje, para já, em que ele teve aqui assim nos 1,1580 no mínimo e está aqui à volta dos 1,1640, chegou aqui à volta dos 1,1640, apesar disso, obviamente que quando olhamos para os indicadores de momento, tanto aqui assim o MACD como o RSI, ele mantém esta tendência descendente mais curto prazo do euro-dólar, ou seja, nós não estamos nem de pouco nem de longe fora desta tendência ascendente e desta forte pressão do mercado. Isto, ao fim de contas, não passa para já de alguma correção técnica ligeira, e que poderemos que veremos onde é que isto, até onde é que poderá ir. Para já aqui o que podemos fazer, o exercício que podemos fazer é colocar aqui um Fibonacci no movimento desta semana, desde o máximo da semana até o mínimo da semana, que estamos a falar de um 17,96 a um 15,30, basicamente, e o que temos é então os tais 38,2%, onde o mercado está neste momento aqui assim a negociar, que está a 1,1631 e portanto este é um dos níveis de resistência, digamos, um dos níveis de correção deste movimento da semana, sendo que o segundo e o mais importante está nos 61,8, que está a 1,1694, portanto quase a 1,17, isto acima da média móvel dos 200 dias. Dificilmente, eu creio que dificilmente teremos uma correção tão ampla aqui para os 61,8%. Eu acho que o preço deverá manter-se, quanto muito, aqui assim, nesta área que vai entre a média móvel 200 e os 61,8, desculpa, entre a média móvel 200 e os 38,2, assim é que é, ou seja, esta área, a área de resistência maior, onde o preço já está neste momento. Portanto, a continuar depois o caminho descendente, porque se caso ele venha aqui para os 61,8 e ultrapasse a média móvel de 200 dias, provavelmente já estamos a ter um outro movimento que será a continuação desta tendência ascendente, ou seja, a rejeitar, digamos, em força estes mínimos já feitos desta semana, portanto aqui a colocar-nos já perto do máximo da semana. Portanto, eu ainda, o meu cenário base não é esse minimamente, é que o preço fique por estes níveis, abaixo da média móvel dos 200 dias e continue. Mas isto é a minha opinião e a forma de eu estar a ver o mercado. No gráfico a 4 horas, é isso que vemos aqui, eu tenho aqui assim marcado as tais 1,1670 como
como uma primeira resistência, depois de ter sido suporte, e a seguir os tais 1,1740, 1,1750, mas aí também, mais uma vez, eu continuo a acreditar que se formos para aqui, então quer dizer que isto houve uma rejeição forte destes mínimos e vamos voltar com um padrão diferente que não o deste, que continua a ser a tendência descendente. Aliás, como podemos ver por aqui, tanto pelo MACD como pelo RSI, apesar, como vemos, o RSI está a mostrar que o par obviamente está a corrigir a tal situação da correção que tínhamos colocado ali assim no gráfico diário. Aqui para finalizar com o gráfico a 1 hora, ok, o que nós estamos a ver de facto é a continuação desta tendência ascendente agora de muito curto prazo, depois de ter sido feito este tal mínimo a 1,1530. O preço o RSI está a ultrapassar a linha de 50 de forma ascendente, o MACD está com a linha de MACD acima da linha de sinal já durante algum tempo, mas ainda negativo o MACD, portanto não podemos dar tanto ênfase a este momento ascendente, mas de facto o momento aqui já está ascendente no muito curto prazo. Provavelmente tivemos aqui, o preço tem andado aqui à volta da média móvel 21, neste gráfico a 1 hora, que está aqui à volta dos 1,16, está a chegar a um nível de resistência aqui na média móvel de 55, que neste momento está a 1,1654, e portanto temos aqui uma área, digamos aqui, esta área, 1,1650, neste momento 1,1654, 1,1672, como a tal área de resistência, que continua a ser o meu cenário base, ou seja, um teste a esta área antes de continuarmos a ver o par a voltar à tendência descendente que tem de mais curto prazo. Hoje, se nada ou se não houver grandes desenvolvimentos, e tendo em consideração como o mercado, como estamos a ver o mercado, provavelmente poderemos ter um dia mais calmo, sem estes movimentos tão acentuados, e portanto termos aqui alguma consolidação a este nível entre os tais 1,1580, o anterior mínimo do ano, basicamente, e os tais 1,1640 já feitos hoje, aqui assim, onde temos este máximo. Portanto, este será o meu cenário base, é que o preço do euro-dólar se irá manter por aqui durante algum tempo, a não ser que de repente algo vá disputar alguma outra situação, o que numa situação de guerra como temos é sempre possível. E aí, mais uma vez, o ultrapassar destes 1,1530, vamos ter os tais 1,15 psicológicos, e abaixo disso aqueles que tínhamos visto ali à volta dos 1,1470, 1,1480 como o próximo suporte do euro-dólar. Acima, claro que acima temos então os tais, para já, 1,1740, aqui mesmo perto dos, eu queria dar aqui, da média móvel das 200 horas, aqui a 1,1755. Mas, como digo, para mim é esta área de negociação que o euro-dólar poderá vir a ter, que já fez hoje, ou seja, 1,1780, 1,1580, 1,1640 como a área provável que vamos ter hoje principal a negociar. Bom, para já isto é sempre a minha opinião, é sempre a minha forma de interpretar os dados, de interpretar o mercado, não é nenhuma recomendação de investimento. Para hoje, para já é tudo. Desejo a todos o resto de um bom dia, ótimos negócios, e eu para mim estarei por cá amanhã para mais um comentário diário ao euro-dólar. Até lá!